Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Falar um pouquinho sobre esse dia, né? Sobre o domingo de Páscoa. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim: Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro do ano. Dizei a toda a congregação de Israel que aos 10 dias deste mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, e assim fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará no crepúsculo. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Aí diz assim: naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. Olha bem, naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. E não comereis nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Nada deixareis até pela manhã, se algo ficar pela manhã, queimareis ao fogo. E assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois bem, querido, vou falar em poucas palavras aqui um resumo sobre a Páscoa, né? O povo de Israel viveu no Egito aproximadamente 430 anos sendo escravizado, trabalhando sobre dura servidão, fazendo tijolos, construindo, propriedades, e sendo realmente muito sofrida a vida deles, muito apertada a vida deles, a ponto deles clamarem a Deus para que o tirasse daquele lugar, porque eles não suportavam mais. Havia uma promessa muito grande sobre a nação de Israel, de ser um povo abençoado, um povo que se espalharia por todo o mundo, mas eles viviam escravizados no Egito por um período, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor daquele povo, e o Senhor já havia feito uma promessa que eles ficariam uma época no Egito em razão de erros, de pecados, de falhas, mas que eles sairiam de lá. E Deus, então, vocês já devem ter ouvido falar que Deus começa uma série de fatos, de pragas no Egito, e Deus começa então a batalhar contra Faraó para tirar o povo dele do Egito, para libertar o povo dele, e com isso provar que ele realmente era Deus, até porque o Egito era considerado a maior nação da época, e era de fato, a maior nação da época. E quando Deus estava prestes a lançar a última sentença contra Faraó, contra o Egito, que era a morte dos primogênitos, ou seja, a morte dos primeiros filhos, do primeiro filho de cada casal. Então Deus falou para o seu povo que era a hora de sair, que a partir daquele momento morreria também o filho de Faraó, e certamente seria o momento em que ele ia liberar o povo para que saísse do Egito, e o Deus de Israel ia então conduzir esse povo para a terra prometida por um novo caminho. Isso aí é uma história um pouco mais complexa, mas não dá para entrar nesses detalhes agora. O que eu queria fazer uma alusão para você é o significado da Páscoa. Na realidade, Deus pediu para que os israelitas comemorassem a saída do Egito. Então Deus falou assim: olha, se reúnam por famílias, cada um dentro das suas condições, vocês vão fazer um animal, vão assar esse animal, vão comemorar, vão fazer uma festa. Porém, vocês vão fazer essa festa e vão comer pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento. O fermento leveda, incha, E Deus queria mostrar para aquele povo que era Ele, Deus, quem estava fazendo aquilo, que nenhum tipo de inchaço, de soberba, de orgulho poderia surgir no coração de nenhum dos israelitas, achando que ele poderia ser o precursor daquela libertação, daquela situação. Então Deus fala para aquele povo: olha, vocês vão comer com pães asmos, ou seja, um pão sem fermento,
e vocês vão tomar ervas amargas. Curioso, por que ervas amargas, que é tão horrível, né, de paladar? Porque, queridos, todas as vezes que comemorassem a Páscoa, Deus pede que a Páscoa fosse comemorada daquele jeito, com pães asmos e com ervas amargas para sempre. Por quê? Porque todas as vezes que os israelitas comessem o pão asmo e tomassem a erva amarga, obviamente no paladar deles não ia ser uma coisa gostosa, ia ser uma coisa ruim, assim, né? De um paladar não tão refinado. E fazendo isso, eles se lembrariam do quê? Do Egito, que foi um período de escravidão, de amargura de alma, de amargura de espírito, de amargura de esperança, de vontade de viver. Foi um período amargo da vida dos hebreus enquanto eles ficaram no Egito. Então Deus falou: vocês vão comemorar a Páscoa dessa forma, porque todas as vezes que vocês comemorar, quando vocês comerem o pão asmo e quando vocês tomarem a erva amarga, vocês vão dizer: nossa, né? Aí vocês vão lembrar: nós vivíamos assim, sem paladar, sem gosto, nós vivíamos amargos em todas as áreas da nossa vida enquanto éramos escravos no Egito. E aí, querido, tem uma tradição milenar que dizem que na época da Páscoa começou a surgir uma ideia, né? Alguém lançou uma ideia, isso já é uma tradição milenar, de que o pessoal pegava os ovos de uma galinha oco, né? Tirava a gema, claro, enfim, pegava só a casca e pintavam esses ovos com cores alegres, porque era uma forma, né? Uma alegria, uma forma de comemorar a ressurreição de Cristo, que foi num domingo. E é óbvio que o comércio teria que participar disso e transformou esse ovo de galinha simplesmente pintado em ovo de chocolate, e vende-se milhões de chocolates aí nessa época. Olha que interessante, na mesma alusão, né, como a Páscoa foi o simbolismo, né, a primeira festa de libertação, né, do povo de Israel da escravidão. Hoje no cristianismo se comemora o domingo de Páscoa porque foi a ressurreição de Cristo, a libertação de toda a humanidade do pecado, de toda injustiça, de todo o sofrimento do mundo. Então, quando Cristo morreu na sexta-feira, e quando ele ressuscita no domingo, então ele trouxe libertação para o povo, ele trouxe novamente a possibilidade do povo se relacionar com Deus. Ele pagou naquela cruz o meu e o seu pecado, ele pagou naquela cruz o pecado de toda a humanidade. Por isso que hoje, querido, quando você aceita Cristo na tua vida como seu Senhor e seu Salvador, você é liberto do mundo, você é liberto da escravidão do mundo. E o mundo não é isso, querido, não é escravidão? Drogas, violências, injustiças, quantas situações amargas, quantas situações desastrosas de doenças, quantas injustiças sociais, quantas coisas ruins acontecem no mundo, da qual você não tem nenhum prazer. É amargura total. Quantas pessoas vivem no cúmulo, quantas pessoas vivem num funil, num canto, num quarto escuro, quantas pessoas vivem uma vida simplesmente destruída, amarga, sem desejo, sem vontade, sem projetos, sem ambições, sem nada na vida. Então, quando Cristo ressuscita no terceiro dia, Ele liberta você do mundo, das opressões malignas do mundo, e você, através do sacrifício dele, tem de novo a possibilidade de se relacionar com Deus, tem de novo a possibilidade de fazer com que Cristo venha habitar no teu coração, de que Deus venha fazer morada em você, e você vai se tornar então uma nova criatura. Então, a libertação do mundo atual foi através do sacrifício de Cristo. A festa da Páscoa lá atrás, quando os hebreus ainda estavam no Egito, simbolizou a libertação daquele povo da escravidão do Egito para um novo tempo que Deus tinha preparado para eles. A pergunta é:
Você vê como o comércio entra, como as situações entram, como é diferente, né? Hoje se comemora a Páscoa e só se pensa em dar ovos de Páscoa de presente. E ovos de Páscoa você não vai fazer nenhuma careta para comer, não é verdade? Porque é gostoso, porque é saboroso, porque é delicioso. Não vai te trazer também nenhuma lembrança. Tem gente que comemora a Páscoa e no outro dia, ou no mesmo dia, não sabe nem por que está comemorando. O que ela quer é ovos de chocolate. Foi tirado, né? Foi como se diz assim, maquiado a verdadeira razão da Páscoa, né? O simbolismo real da Páscoa. Então, o que eu quero que você saiba, querido, imagina se hoje, ao invés de você comer ovos de chocolate, ao invés de uma pessoa chegar na tua casa com ovos da Cacau Show, trazer, falar, ó, isso aqui é meu presente de Páscoa para você. Imagina se essa pessoa trouxesse 1 litro de ervas amargas, né? 1 litro de boldo do Chile, né? Ou alguma outra erva, que tem ervas mais amargas ainda. A pessoa, ó, isso aqui é meu presente para você. Você ia quebrar o litro na cabeça dele, né? Pois é, mas a Páscoa era para ser comemorada assim, para que você se lembrasse, quando você começasse a tomar aquela erva amarga, você se lembrasse que lá no mundo você viveu assim. Imagina se você fizesse isso, se você tomasse um gole de uma erva amarga e dissesse, nossa, minha vida está desse jeito, exatamente assim, amarga, sem perspectiva de nada. Mas é mais fácil comer ovo de chocolate, né, querido? Não traz nada em memória, absolutamente nada. Então que você possa pensar nisso, que você possa entender que a Páscoa foi a libertação do povo hebreu do sacrifício dos egípcios, do mundo mais poderoso da época, da opressão dos egípcios. E hoje a Páscoa é para você relembrar e trazer em memória o ato de Jesus Cristo pela tua vida, o ato de Jesus Cristo por você, o que Ele fez por você, o que Jesus Cristo fez por você quando foi para a cruz, e o que Ele fez por você a partir do momento que Ele expirou naquela cruz. Ele te trouxe liberdade, Ele te trouxe vida, Ele te trouxe a possibilidade de você dizer, eu sou livre do mundo, eu sou livre das opressões do mundo, sou livre do álcool, sou livre das drogas, sou livre da mentira, do engano, da farsa, sou livre de tantas coisas que me traz amargura, sou livre de tantas coisas que me traz realmente um não desejo de viver. Então, quando Cristo ressuscitou, Ele disse, paguei os seus pecados, a dívida que havia sobre você, a condenação que havia sobre você, caíram sobre os meus ombros. Eu estou pagando o seu erro, o seu pecado, para que você possa ter comunhão comigo. E então Ele ressuscita no terceiro dia e está muito vivo. Talvez você ainda comemore um Cristo pregado na cruz. Talvez você ainda comemore um Cristo morto. Talvez você ainda não enxergou que Ele vive e que Ele está tão próximo de você que você pode falar com Ele, que você pode tocá-lo pela fé. Talvez o teu Cristo seja simplesmente mais uma imagem de escultura, como tantas outras que existem, não é mesmo? Das quais a Bíblia diz no Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, e som nenhum sai de suas gargantas, né? Ou seja, para se locomoverem você precisa pegá-la aqui, levar para lá, pegar lá por aqui, levar para lá, ou seja,
Não há poder nenhum na imagem de escultura. Por mais que você possa, queridos, me perdoa a sinceridade, por mais que você possa achar, nossa, isso aqui é um santo, isso aqui eu vou pedir para ele casamento, eu vou pedir para ela isso, eu vou pedir para ele aquilo, queridos, ou é de pau, ou é de pedra, ou é de bronze, ou é de ouro, ou é de ferro, ou é de prata, ou é de madeira, ou é de metal, não importa do que seja, não tem poder nenhum, é apenas uma imagem de escultura feita por mãos humanas. E muita gente ainda tem o próprio Cristo assim, né? Pregado numa cruz. Ele não está mais lá, querido. Ele não está mais lá. Ele permaneceu lá pouquíssimo tempo. Mas ele ressuscitou. Ele está bem vivo. Ele se locomove. Ele fala. Ele ouve. Ele cheira. Ele enxerga. Ou seja, ele é bem vivo. E quer estar com você, que você possa comemorar sim a tua Páscoa, mas nunca esqueça o verdadeiro significado dela, e seja livre, e seja liberto, e seja vitorioso, vitoriosa, e seja feliz. Eu aproveito esse dia e comemore, você que tem sua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos. Comemore sim, com os teus primos, com os teus melhores amigos, enfim. Se você tem aí pessoas ao seu redor, comemore com eles. Faça uma oração de agradecimento a Jesus Cristo por ter possibilitado você de estar aí, de repente comemorando a Páscoa. Se você é sozinho que nem eu, também não se desespere. Na realidade nunca estamos. Eu aqui estou, é a família grande. Eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Nick e o Peninha, os dois papagaios. Então é uma família grande. Comemore, seja feliz. Beijo no teu coração, fica com Deus. Ótimo domingo de Páscoa, que ressuscite no teu coração a presença gloriosa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Deus. Grande abraço, fica com Deus, paz.